Irmãos, graça e paz, tudo bem? Amém. Glória a Deus pela sua vida. O apóstolo Lázaro já vai estar assumindo. Só para dizer que hoje nós estamos iniciando a nossa série As Cores da Redenção, né? E hoje é um dia importante. Nós vamos fazer, o primeiro dia, nós vamos fazer essa caminhada até o dia da Páscoa. Então serão 6 encontros, 6 domingos, e cada domingo será uma cor, né? Por isso que o pastor está bonitinho de vermelho. Estou de vermelhinho, então hoje a cor será o vermelho, o sangue que redime. E durante cada domingo, uma cor simbólica, representativa, para que nós possamos falar de um fato verdadeiro das Escrituras, de algo que é importante segundo a Bíblia, até no dia 5 de abril, que é o dia da Páscoa. Então é muito importante que vocês façam o seguimento, vocês que estão aqui hoje, né? Para que cada dia nós possamos entender. Vai ter uma ligação de uma cor com a outra, né, justificação, redenção e outras questões importantes da cruz, da redenção, da salvação através de Cristo. Amém? Deus os abençoe. Bom dia, a paz do Senhor, né, a todos. Deus abençoe cada um. Amém? Então, nós vamos começar um estudo, uma série, como o pastor já disse, para vocês entenderem o que é Páscoa, né? Que nunca falaram a verdade para nós, né? Mas agora vai falar a verdade. O que é Páscoa, né? A primeira Páscoa, ela aconteceu ali no Egito, né? Na saída do povo hebreus, né? Para a terra de Canaã. Vou ler aqui Êxodo 12, versículo 1, 13, também, Hebreus. Êxodo 12, 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a todos a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todos os homens deverão separar um cordeiro, ou... fugiu aqui. Cadê o nosso mestre aqui? Deu uma fugida aqui. Fugiu. O mestre ali está ali. Deu... Apareceu fazer login aqui, login. Então, continuando aqui, né? Mas tem que ter um mestre, né? Ou um cabrito para a sua família, um para cada casa, 4, se uma família for pequena, demais. Para um animal inteiro, deve dividir com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser o cordeiro ou um cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo. E o pôr do sol, à tarde, né? Passem então um pouco de sangue nas laterais e nas vigas, na ombreira em cima, né, superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal, naquela mesma noite comerão. Carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermentos. Não coma a carne crua, nem cozida em águas, mas assada no fogo, cabeça, perna e vísceras. Não deixe sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comer, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado nas mãos. Coma apressadamente. Essa é a Páscoa. Está vendo? Essa é a Páscoa do Senhor. Naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais. E exaltarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será o sinal para indicar a casa em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Vai passar da casa quando vir o sangue. É o anjo da morte.
a praga de destruição não os atingirá quando eu o ferir o Egito. Amém? Então, queridos, primeiro item, o Egito, ele era só um lugar, era um tempo de escravidão. Aqui é o processo da Páscoa, é começar falando de escravidão. Como eu falei, o Egito não era só um lugar, era um tempo de escravidão. E Deus nos trouxe essa palavra bonita, né? Trouxe a libertação por meio do sangue. Por isso que eu estou aqui de vermelho representando o sangue, né? Então, trouxe ali através do sangue. A segunda item aqui, a Páscoa, aconteceu numa noite de juízo. Não é numa noite de festa. O povo aí faz festa, compra chocolate, compra sei lá mais. Na Páscoa, né? Ela aconteceu numa noite de juízo, uma noite que mataram os desobedientes, todos os primogênitos foram mortos. Então, por que as pessoas festejam isso aí? Porque foram ensinados errado. Vocês aprenderam errado, eu aprendi errado. Se numa noite de juízo, então você está lá num plenário, está te julgando e você é condenado à morte. Aí vão fazer festa pela condenação, sendo que você está lá torcendo por você ser liberto, não é isso? Mas esse juiz aqui trouxe libertação para o povo do Egito, né? Então, através da libertação, através do sangue. Acho que é porque eu estou aqui na frente dessas caixas aí. Está dando microfonia. Então, queridos, a Páscoa aconteceu numa noite de juízo, porque Deus é santo e o pecado sempre traz consequências, né? E isso é interessante. Naquela noite, a pergunta não era quem era melhor, mas onde estava o sangue. Naquela noite ali de juízo, eles não estavam perguntando quem eram os melhores, se eram nós, os israelitas, ou se eram os israelitas, ou se eram os judeus. Ali estava se tratando, né, de uma libertação. Então, naquela noite, a pergunta era, quem era melhor? Mas onde estava o sangue? O sangue deveria estar lá nos umbrais da porta. O sangue estava lá. O que estava fazendo? Separando. A Bíblia diz que nós também muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Isso é uma separação. O sangue era para informar que naquela casa existia povo que acreditava em Deus, povo que orou 400 anos esperando uma libertação. O sangue representava isso, representava a defesa contra a morte. Entendeu isso? Então, não estava ali sendo injusto, ele estava mostrando que o pecado precisava ser tratado, como hoje. Quando o pastor fala sobre aqui aquelas palavras duras, correção, ele não está sendo injusto com você, ele não está sendo chato, enjoado, não. Ele está mostrando para você que o pecado precisa ser tratado, queridos. Estão entendendo? A tendência dos filhos, você já bateu no filho que ele fica com a cara ruim com você? Essa é a nossa tendência quando o pastor dá uma dura aqui na frente do altar, né? Nossa, o pastor hoje pegou pesado, né? Não, você que pesou, você que estava com os pecados. Quem pesou aqui na balança de Deus foi o povo do Egito. Os judeus que estavam lá prisioneiros 400 anos, entendeu? Antes que o juiz viesse, Deus mandou o quê? Que cada família separasse um cordeiro sem defeito. Eu vou brincar com vocês agora. Não é o nosso caso aqui, o povo aqui é bem farturento mesmo, o povo aqui é uma benção mesmo. Mas, quando ele fala aqui de um povo que tinha que pegar um cordeiro sem defeito, quando a Naide pergunta assim, irmão, vocês podem trazer uma coisa para a cesta? Aí eu falo, nossa, tem um feijão perdendo lá, está cheio de bichinho, eu vou levar para a cesta. Fala, misericórdia. Olha para o seu irmão e fala, misericórdia. Se você quiser ficar com ele lá, porque você já faz uma feijoada, já tem bicho no meio de feijão, então você já faz uma feijoada, mas para cá só traz um feijão puro, pode deixar que Deus dá a carne, tá bom? Não traz já com a carne no meio não. O arroz, pior? Não, vocês vão melhor arroz. Você não quer o melhor de Deus? E por que você quer o pior? Se você plantar mandioca, vai colher mandioca. Se você plantar miséria, colhe miséria. É assim, queridos. Então, faça o melhor
para Deus. A Bíblia, a música faz isso aí, faça o melhor para Deus, não é isso? Então é isso, né? Então, sem defeito. Se ele não tivesse falado isso aqui, tinha uns irmãos lá que iam pegar aquele cordeirinho manco, né? Que falta, manco do olho cego de uma perna, como diz outro, né? Ia pegar aquele trem defeituoso, cheio de sarna, e ia trazer. Se você não avisar isso o povo faz essas coisas. Parece que ele quer dar o pior. Fala, misericórdia. Né? Você já viu como nós fomos ensinados? Nós temos 5 notas, não é isso? É isso mesmo, 5? É a de 2, a de 5, a de 20, a de 50 e a de 100, não é isso? Oi? Poder de 10, 6 notas, não é isso? Até 200 agora, então 7 notas. Se você tivesse as 7 notas, quando pedir a oferta, você dá qual? Fala para mim, vamos ser honestos. Você vai pegar ela, escolher, eu falo assim, está escolhendo a mais alta. Não, você está escolhendo a de 2. Você sabia que a nota mais fiel na igreja é a de 2? É a que vem todo domingo na igreja, a nota de 2. A de 200 você deixa em casa para não trazer ela. Mas é a nota mais fiel. Só o dono dela que não é. Só o dono da nota de 2 que não é. Mas é engraçado isso, né? Você nunca tira a maior nota. Aí quando você está pedindo, Senhor, me dá o melhor, Senhor. Oh, Deus, me dá o melhor. Espera aí, ele fala assim, você me deu o melhor? Você me deu o pior que é o melhor? É desse jeito. Isso aqui que ele está falando, sem defeito. Se Deus não falasse isso para eles iam levar aqueles cabritinhos mochos, aqueles cordeiros doentes. E faz isso mesmo, querido. Entendeu? Eu estou com uma farinha lá que já está criando borboleta, eu vou levar para a igreja. É desse jeito. Mas isso tem que acabar, né? Fala para o seu irmão, isso tem que acabar. O cordeiro, ele precisava morrer e o sangue precisava ser passado na porta da casa. O sangue precisava ser passado na porta da casa, né? Para defender dois tipos de morte. A morte material dos primogênitos e a morte também espiritual. Você viu o que Deus falou, mandou o profeta Isaías falar para o rei Ezequias? Falou assim, está lá em 2 Reis, capítulo 20, ou Isaías 38. Todos os dois falam a mesma coisa. Então lá fala assim, olha, é o seguinte, eu sou o profeta Isaías, filho de Amós, o profeta Amós também. Você, rei, põe em ordem a sua casa, que você morrerá e não viverá. Espera aí, que história é essa? Você morrerá e não viverá? É lógico que quem morre não vive, eu sei disso. Mas ele estava falando da vida eterna, ele ia morrer 2 vezes. A vida carnal e a outra vida espiritual. Morrerás e não viverás. Então, quando você morre com esse coração, assim que eu estava contando aqui, dos defeitos, né? Então você morre as 2 mortes. Agora, eu não, vou só morrer essa aqui. A outra eu vou continuar vivo. Entendeu isso, irmãos? Eu vou continuar vivo, porque eu trabalho para isso. Porque Deus trabalha para mim. Até hoje, a Bíblia diz que Deus trabalha até hoje. Entendeu? Então, fala para o cordeiro, precisa morrer. Tem algumas coisas que precisam morrer dentro de você. Entendeu? Para que você viva, para que você tenha uma vida eterna. Tudo isso que eu falei aqui precisa morrer dentro de você, né? Então, é isso, querido. Esses dias para trás, tem uns caras que sempre ficam na internet falando sobre o dízimo. Você já viu falando sobre o dízimo lá? Aí eu pus lá assim, eu gosto de ouvir essas palavras, porque eu oro muito por você, porque vocês são os populares mão de vaca. O dia que vocês morrer, Deus vai mudar a história da igreja. Eu falei para eles, né? Mas é verdade, queridos. Isso precisa morrer muitas coisas nos nossos corações, para que você tenha uma vida abundante, uma vida cheia de Deus, uma vida cheia de graça, uma vida cheia de alegria. Entendeu isso, queridos? Em Hebreus 9, 11, 14 diz, quando Cristo veio ao sumo sacerdote dos benefícios, né? Agora presente, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertence a essa criação, não por meio de sangue, de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna redenção, queridos. Amém?
é esse aí que você vai pegar a eterna redenção. Não é o Mamon, não é esse Deus. Você precisa, fugiu o nome aqui, Jireh, Rafá, Jireh Nissi, não é isso? É isso que você precisa, desses Deus, Deus da provisão, Deus do amor, vários tipos de Deus, o próprio Jesus, né? Deus é tão bom e tão maravilhoso, né? Jesus, ele morreu no nosso lugar, levando sobre ele o castigo que era nosso. Imagina só, queridos, eu fico pensando assim, irmão, vamos ali visitar a irmã que está doente? Ah, não, hoje meu tio está cansado, eu não vou não. É o seu tio que está cansado, está doido. Ele arranja tanta desculpa, né? E é desse jeito. Ele morreu no nosso lugar, não reclamou. A Bíblia fala que ele não reclamou. Ele foi levado como um cordeirinho ao matador, não foi isso? Fala para o seu irmão, isso é Páscoa. A Páscoa começa no Egito. A Páscoa começa na prisão. Você já viu a pessoa quando está presa lá? Ele e todos os amigos começam a pedir, interceder para que liberte ele. Eles oraram 400 anos, queridos, ali no Egito, de escravo, fazendo tijolo, apanhando. Só que nós também apanhamos, só que você não vê as tacas, né? Você não percebe a origem da taca, de onde ela veio, o porquê daquilo. Isso é sério. Nós precisamos entender essas coisas. Quando ele morre no nosso lugar, levado sobre ele o castigo, que era nosso, lá em Isaías 53, ele fala, o castigo que nos traz a paz. Alguém fica de castigo e você fica numa boa. Alguém morre e você fica numa boa. Alguém deixa o principado, ele era príncipe lá no céu e veio ser um homem aqui, para morrer por nós na cruz. Você numa boa e ele na pior. Ele levando a chicotada e você levando, Deus passando a mão na sua cabeça. Muitas vezes o pastor também faz isso. Passa a mão na cabeça. E tem aqueles que apelam, você não corrige o irmão, tá? Só fica passando a mão na cabeça. Mas se fosse ele também queria que passasse a mão na cabeça, ele não queria levar as chibatadas, né? Isso é sério, queridos. Entendeu isso? Deus, ele é tão tremendo, imagina só, Deus tinha 2 filhos lá, assim, era o Lucifer, ele rebeliou lá em cima e ele mandou ele aqui para baixo, né? E ele veio atentar nós. Aí ele manda o outro filho dele, que era Jesus, né? Esse já veio com outro tipo de propósito, entendeu? Ele não rebeliou lá em cima, como Lucifer. E Lucifer significa anjo de luz, né? Então, que de luz não tem nada, só treva, né? Então, e ele mandou ele para cá. Ele veio aqui, a primeira vítima dele foi Adão e Eva, aqui na terra. Ele chega ali, ele desonra o pai lá em cima, como diz lá em Ezequiel, que ele foi já como um raio, né? Ele caiu como um raio aqui na terra. Você sabe quando o raio cai aqui na terra, pode pegar você, matar, ou pode quebrar uma árvore, ele vem bruto, né? Ele não veio lapidado igual Jesus, não. Ele chegou aí e falou assim, aprendei de mim, irmãos, que sou manso e humilde de coração. Olha a diferença. Não é aquele que chega como um raio quebrando tudo, matando pessoas, não. Trazendo aqueles trovão, aqueles barulhão. Fala assim, meu Jesus, ele é o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Entendeu? E as suas vestiduras, o sangue de Jesus, está lá em Apocalipse, né? Que lava todos a nossa. Bem-aventurado o quê? Aqueles que são lavados pelo sangue do Cordeiro. Isso é Páscoa, queridos. Então Deus precisava de conversar muito ali com o faraó. Olha só quanto você tem valor. Quem é dono de você não quer libertar você, não quer te soltar, não. Por isso que é difícil trazer uma alma para a igreja. Depois você traz, o diabo usa um para tirar ele daqui. Começa a falar de mim, falar da igreja, falar do irmão, até tirar ele daqui. O duro que ele também é inocente, ele não vê que aquelas conversas é para tirar ele da igreja, é para matar ele. Não. Se a pessoa que estivesse ouvindo isso falasse, não, eu tenho um valor danado. Olha, o faraó lá precisou de 10 pragas para liberar o povo. Depois que liberou, ainda foi atrás. Não queria me soltar de jeito nenhum, porque eu dava lucro para ele. Queridos, você não sabe o tanto que um crente
mau crente dá um prejuízo para Deus. Péssimo. Ele não deixa a pessoa ouvir, não deixa a pessoa converter, não deixa. E ele está aqui na igreja, mas ele não está aqui para servir a Deus, ele está aqui para servir o diabo. Você sabia que tem crente dentro das igrejas que ele não está lá, o propósito dele é para tirar uma pessoa da igreja? Quem sabia disso? Pode levantar a mão. Então fica sabendo. Fala, levanta a mão aí. Eu sei a partir de hoje. E tem muitas pessoas que estão numa igreja e não vão embora, porque o propósito dele é tirar alguém da igreja. Sabia disso? Chega ali, irmão Dailton, você está indo naquela igreja, irmão Dailton? Estou, porque Jesus morreu por mim na cruz. Ele não fala isso, ele ouve. Eu ouço, todo mundo ouve. Tinha que falar isso. Se retrucasse essas pessoas, isso acabava. Mas a gente é treinado a ouvir, igual o cordeirinho, né? Ouve e não retruca. O que Pedro fez quando alguém começou a falar? Quando alguém falou lá no dia de Pentecostes, chega, o povo está orando, a Bíblia diz que estava lá saindo fumaça, de tanto louvor, de tanta graça, aí os caras chegam, esse povo está bêbado, irmã Denise, esse povo está bêbado. Aí Pedro levantou bravo e falou assim, não senhor, esse povo aí, a essa hora, eles não estão embriagados, eles estão cheios do Espírito Santo. Isso é testemunha de Joel, e Joel 2 fala que eles seriam assim. Eles não são, essa hora da tarde, eles não estão bêbados, não. Então ele defendeu a igreja. É isso que você deveria fazer. Isso é Páscoa, querido. Defender o sangue de Jesus, o valor que Deus tem na sua vida. Você não, quando alguém fala, não, me dá esses 200 reais, então você apela, você chama a polícia. Bem, se for tomar a sua vida, se for tirar você, corra disso. Oh, desculpa, viu? Eu estou sendo filmado aqui. Então, sorri, irmão, vocês também estão sendo filmados, as câmeras ali estão filmando, viu? Fica essa cara aí, não. E tem mais um agora, vocês estão sendo filmados e eu sei quando vocês não estão prestando atenção em mim. Agora está feio. E depois eu vou chamar vocês para nós conversar. Está vendo como é que você não presta atenção na palavra? Você está conversando com o irmão de lado aí, assim. Aqui, vou te mostrar para você não falar que é mentira. Está vendo você olhando no celular aí, em vez de você estar olhando para o pastor? Espera aí, fala para o seu irmão, nós estamos na Páscoa, nós temos que prestar atenção nisso. Entendeu isso? Então, queridos, quando ele fala aqui sobre touros e cinzas de novilha espalhados sobre os que estão cerimonialmente impuros, ele está falando dessas coisas, os sacrificas de forma que se tornam exteriormente puros, né? Quanto mais estão o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada, a Deus purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, está vendo? É isso que eu estava falando aqui agora mesmo, atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Você tem que servir ao Deus vivo e conhecer discípulos que não é de Deus. Fala para o seu irmão, não anda com discípulos da oposição. São anjos de morte na sua vida. Anjos de morte, entendeu? São anjos de morte, discípulos da oposição. E que muitas vezes você senta numa mesa, come uma pizza com ele, talvez ele te convida para ir para o lugar que você vai, você toma um chazinho na casa dele, né? Entendeu isso? Quantas pessoas já dormiram com o inimigo? Morreu, alguém matou ele dormindo. Muitas vezes, já aconteceu milhares. Tem pessoas que viveu 20 anos com a pessoa e a pessoa matou ele. Isso, querido, você precisa entender. Quando Jesus morreu no nosso lugar, levando sobre ele o castigo que nos traz a paz, por exemplo, lá em Isaías fala sobre isso, ele quer dizer, tem que ser muito puro, tem que ser muito santo para fazer isso. Eu trocar a minha paz, trocar o meu reino, onde eu sou príncipe, para ser um homem aqui, cuspido no rosto, entendeu? Eu tenho que ser diferente, eu faço isso por vocês, e não sou reconhecido. É isso que Deus está falando nessa manhã, queridos. Eu não sou reconhecido, o que eu deixei por vocês, o que eu fiz por vocês, temos que ser reconhecido, temos que respeitar quando está falando. Eu já vi gente com o copinho da ceia vindo aqui conversando. Pois é, né, senhor? Amanhã não falamos com o copinho da ceia. Nem está orando para tomar a ceia. Nem está conversando com o outro na fila da ceia. Fala para o seu irmão.
Eita, menino. Te avexa não. Não, queridos, nessas horas são horas de um privilégio ímpar, único. Você tem que estar com Deus, numa fila da ceia, participando da ceia. Você tem que estar em comunhão com Ele. Você não tem tanta comunhão com aquela pessoa que você conversa com ele na fila. Você nem conversa com ele, mas na fila você conversa. Na fila da ceia. Quando eu estou falando de sangue, eu estou falando que na fila da ceia, o vinho representa o quê? O sangue do Cordeiro, queridos. Eu estou aqui de vermelho, está vendo? O pastor Fred, a pastora Denise também veio ali representando o sangue do Cordeiro. Deus é tremendo, querido. Deus é maravilhoso. Deus não diz quando eu vir pessoas boas, mas diz quando eu ver o sangue. Ele quer ver que em você corre o sangue do Cordeiro na sua vida. Ele não quer ver, fulano é tão bonzinho, fulano é bacana, isso, mas quando se trata dessas coisas assim, a gente não vê isso nele. A gente não vê os sinais do sangue de Jesus na vida dele. Eu não sei, mas o povo arrumou coelho. O que é coelho? Alguém tem alguma coisa aí? Eu sei que esse trem começou lá na beira do Rio Nilo. Um grupo de pessoas que morava lá e matavam o cordeiro lá, né? E também matavam coelhos na Páscoa. Eu já li sobre isso. A origem desse coelho aí da Páscoa, que eles arranjam aí, né? Esse coelho representa que é aquele falso amigo para você. Quando você precisa dele, você já viu um coelho? Ele faz as orelhinhas, vá, quando você olha, já foi. Mas agora que eu precisava de um dinheiro emprestado, você correu de mim? Agora que eu precisava de uma ajuda, você fugiu de mim? Te avexa. Cadê? Te avexa, menino. Cadê o baiano, né? Então, queridos, Deus não disse isso. A proteção daquela casa não estava na família que estava lá dentro da casa. Fala para o seu irmão, a proteção de Deus não está na sua família que está lá dentro da sua casa. Está no sangue. Quem ia livrar lá? Era o pai de família que era bonzinho? Era a mãe? Era o irmão? Era o filho? Não, era o sangue que estava lá, da porta, que representava a defesa daquela família, querido. Quando você toma ceia, com essa consciência, que você vai para casa, é o sangue de Jesus que está te protegendo, querido. Por isso que nós aprendemos quando está assustando um demônio, falando, o sangue de Jesus tem poder, o demônio sai correndo, que ele respeita. Ali era o anjo da morte que estava passando na porta, queridos. Aí ele olhou, respeitou, falou, essa família é daqueles que vai para Canaã. Essa família é daqueles que vai para Canaã, né? Vai para a terra prometida, quando Deus levar eles. Vai ter uma vida eterna. Essa é a família. O anjo da morte eterna não vai passar na sua porta. Fala para o seu irmão, o anjo da morte eterna não vai passar na sua porta. Você vai ter a vida eterna. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Você vai ter uma vida eterna. Então, repetindo, a proteção daquela casa não estava na família lá dentro, mas estava no sangue, na porta, no umbral. A proteção da sua vida, entendeu? Não está em você. Está no seu coração, o sangue de Jesus. Está na sua mente, aquilo que você vive. Essa é a sua proteção, queridos. Fala para o seu irmão aí. O sangue de Jesus nos limpa por dentro e tira a culpa. O sangue de Jesus nos limpa por dentro e tira a culpa. E nos dá uma nova vida com Deus. Por isso que se alguém está em Cristo, é o quê? Uma nova criatura. E as coisas velhas já ficaram para trás. Amém, queridos? Eu estava assim, antigamente, queridos, eu lembro quando eu converti isso, deixa eu ver, parecendo um trem, parece um trem, né? Apitando, tão antigo. Então, quando ia ter a ceia, nossa, o pastor falava, irmãos, amanhã você jejuma sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro,
Aí você vem participar da ceia. A ceia era uma vez por mês. A Bíblia dá vazão semanal, mensal e semestral. Tem umas que ainda vai até anual aí. Você tinha que jejuar. Eu fiz isso, querido, quando eu tinha convertido com 15 anos. Eu estou com 74, aí você sabe quantos anos de crente que eu tenho. Só você diminuir, né? Então, querido, a gente tinha que fazer isso. Hoje, o cara vem para o culto, né? Domingo e está ali. Nossa, cala a boca, é a ceia. Aí ficou sabendo aquela hora que é a ceia. Que diferença, né? Ah, pessoal, quanta diferença, é igual o nosso cabelo. Né? Então, queridos, uma coisa que nós temos que ter muito reverência na hora da ceia, ética com Deus, respeito. Tem gente que vem para a ceia atendendo o celular. Oi, pronto, irmão, depois você me liga, eu estou participando da ceia agora. Você está pensando que eu estou falando aqui não é verdade? Só é das fitas ali, ó. Entendeu? Talvez você não está vendo, você está virado para cá, você está vindo na fila para cá, mas você não vê. Isso é sério, queridos. Parece que essas coisas acabaram, né? Acabou essas coisas. Nós temos que voltar ao primeiro amor. Fala para o seu irmão, nós temos que voltar ao primeiro amor. O que é o primeiro amor na sua vida? Fala assim, quando nós era crente. Mas agora nós não somos crentes, não? Não, agora nós ensaiamos para a vida eterna. Mas que o crente era assim. Entendeu? Você, dentro do ônibus, você sabe quem é crente e quem não é crente? Não. Talvez sabe que o crente está lá falando de alguém da igreja, dentro do ônibus, todo mundo escutando. Isso eu já ouvi. Pessoa falando do fulano, do outro crente, dentro do ônibus, cheio de ímpios. Aquele é lugar de falar do crente. Parece que a pessoa não corre na veia do sangue de Jesus, participa da ceia e simboliza, querido, que você tem o sangue de Jesus na sua vida, simboliza a salvação da sua vida, simboliza que você é separado, entendeu isso? Simboliza que você não deu nada doente para Deus, você não matou o cordeiro doente, você não matou o cordeiro que não vale nada, que o improdutivo você não matou. A Bíblia te orientou que você deveria dar o melhor seu, matar o melhor cordeiro, entendeu isso? E era tão sagrado que o que sobrasse tinha que ser queimado. Não podia jogar lá em qualquer lugar que um outro animal viesse comer. Fala para o seu irmão, você é sagrado, queridos. Você é consagrado para Deus. Você foi ungido para Deus. Quantas vezes eu te ungi aqui na frente, você fez uma fila, eu passei o óleo na sua fonte aí, né? Consagrando você. Nós consagramos a pessoa que uma vez eu fiz a consagração sobre os dias, passei todo mundo, abençoei todo mundo. Consagrei as pessoas sobre as enfermidades. Consagrei, fiz um portal aqui, todo mundo passou por essa porta. Todo mundo passou sobre o manto de Elias, não passou? Alguém lembra disso? Lembra quando vocês passaram debaixo do manto de Elias? Fiz isso tudo na igreja aqui, queridos, que a Bíblia mandava fazer isso. Entendeu? Então, a verdade, ela continua a mesma. Onde tem o sangue, o juízo não entra. Fala para o seu irmão, a verdade continua a mesma, e aonde tem o sangue, o juízo não entra. Por que o juiz não entrou na casa dos hebreus? Porque tinha o sangue na porta. Por que o diabo não vai entrar na sua casa, queridos? Porque você tem o sangue do Cordeiro na sua vida. Amém, irmãos? É por isso, queridos, quando a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos, isso aqui era também uma decantação aqui, estava purificando, entendeu? Esse povo aqui. E tem hebreus que ficaram no Egito, não quis acompanhar os hebreus naquela jornada dos 40 anos sobre o deserto com Moisés, com Josué. Tem pessoas que ficam, eles não querem ser libertos, queridos. Tem pessoas que ficam anos e anos na igreja, não quero ser liberto. Pastor, já falei, acha pastor chato, gente. Cala a boca, pastor. Eu não quero ser diferente dos crentes. Eu quero parecer o Cacá.
O que é a carne? Que é a capeta. Ou parecer com o Dedé, né? O Dedemônio. Ou o Didi também, o Didiabo. É a trindade da oposição. Cacá, o Dedé e o Didi. Tem dois aí que é dos trapalhões, né? Atrapalhava os crentes vir para a igreja. E era bem na hora dos cultos. Então, querido, é sério isso? Vocês conhecem alguém que não quer ser salvo? Levanta a mão, deixa eu ver. Você deve conhecer. Tem um parente seu que não, você chama ele para a igreja, não quer vir. Você quer vir para a igreja? Não, hoje eu vou não. Então o demônio chama cansaço. Hoje eu estou cansado. Tem crente que está assim. Aqueles que têm calo de sofá, que fica do sofá assim, dá calo. A maioria da população brasileira está com dor de coluna. Porque o altar dele é o sofá. O dia inteiro no sofá e dá calo de sofá. Aí você chama ele para a igreja, hoje não. Aí passa o segundo, convida ele para ir para outro lugar, é da hora, descansado. Você já viu que as dores de cabeça chegam em você? Ali, quando dá 5h30 do dia domingo, assim, começa uma dorzinha de cabeça nas pessoas. Hoje eu estou numa dor de cabeça, acho que não vou na igreja hoje não. Aí você fala, nossa, o diabo está pondo uma dor de cabeça em mim. Logo agora, chegando na hora do culto, não, você então, sai de mim, dor de cabeça. Ou senão, chega aquele parente seu que não vem na sua casa, só chega na hora de você vir para o culto. Aí você fica com vergonha dele, né? Aí você não vem também. E você já não estava muito afim mesmo, então, aquilo foi uma salvação para você não vir no culto, né? Fala, glória a Deus, o irmão fulano, tem uns que tem compadre, né? O compadre fulano chegou bem na hora de eu ir para o culto. Mas você não é crente, você tem compadre até hoje, está doido, né? Acaba com esse negócio de compadre. A cruz, queridos, não foi um acidente histórico, foi plano eterno. Fala para o seu irmão, não foi um acidente histórico, a cruz. Foi um plano eterno. Então, se é eterno, então você tem que cuidar da eternidade para a sua família, a eternidade da sua vida. Você já falou para os seus filhos, fala, meu filho, tem uma coisa, nós vamos na igreja constantemente, você viu o pastor pregando, o pastor Fred, o pastor Lázaro, a pastora Marta e outros mais falando, né, nas escolas bíblicas. Vou te falar um pouco sobre o plano eterno. Vamos fazer um plano eterno? Eu já vi que muitos aqui tem um plano de saúde. Tem aí? Está vendo? Isso é um plano, não é? Se você adoecer, o que acontece? Ele vai falar que não dá para cobrir. Não é isso? Alguém já foi lá e ele falou que não dá para cobrir? Já falou. A maioria dos que tem os planos aí, né? Por exemplo, a minha esposa agora, nós temos um plano lá do IPASCO, mas não cobriu total o pé dela lá, né? Teve que recorrer à parentela para cobrir o pé dela. E a Jesus, né? Então é assim, o plano eterno é aquilo que Deus falou, através do profeta Isaías, o filho de Amós, para Ezequias, olha, você põe em ordem a sua casa, senão você vai morrer e não vai viver. Você vai morrer e não vai ter a vida eterna. Eu vi, Ezequias, que você guerreou, matou milhares de pessoas, e você é um cara preparado, você é um cara culto, Elias, Ezequias. Mas você vai morrer e não vai viver. Você vai morrer essa vida e não vai ter uma vida eterna. E assim, multidões, como está lá no livro de Joel, multidões, estão no vale da decisão. Joel 3 fala sobre isso. Multidões estão no vale da decisão, no dia da decisão. Qual é o dia da decisão? Quando Jesus voltar sobre as nuvens, não é? O dia D, não é? Você vai ter o dia D, mas não vai ter o plano B. Fala para o seu irmão, para ser salvo, você não vai ter o plano B, queridos. Agora você tem o plano B, você pode ouvir o pastor lá, me ouvir a Denise, é um plano B. Não quero ouvir o pastor, sim, que ele fala essas coisas, eu quero ouvir o outro, você tem outro plano B. Então, se você tem plano de saúde, tem um consórcio, fez um plano para comprar um carro, então você tem que ter um plano da vida eterna, tem que falar sobre isso, sobre seus filhos. Fala, olha, esse aqui, você tem que ter um planejamento para a vida eterna. Mas você guarda um dinheirinho? Então, guarda uma poupança no céu. Entendeu? Faz uma poupança lá no céu, deixa juntar lá. É um projeto da vida eterna.
Deposita lá jejum, deposita oração, deposita bondade, deposita trabalhos, deposita alegria, para provar que você é da turma do sangue de Jesus. Quem é da turma do sangue de Jesus, diga amém. Aleluias! Essa turma do sangue de Jesus é purificada. E é bem-aventurada, porque vocês lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Então, quando você vê o coelhinho, o que você vai fazer com o coelhinho? Não mata ele não, deixa ele lá, senão o Ibama vai vir atrás de você, né? Aliás, o povo mata e come, né? O coelho. E o chocolate? O diabo está dando um chocolate dos crentes. Não está? Quando um time perde muito, você já viu falar, fulano, o time deu um chocolate do time do fulano lá. Querido, não é proibido comer chocolate, não. Proibido é a intenção. Entendeu isso? Fala para o irmão, proibido é a intenção. Não é o chocolate. As palavras que saem da sua boca, muitas vezes, a tonalidade da qual você falou, a expressão que você usou, pode ferir e pode abençoar. A mesma palavra. Engraçado isso, né? Você lembra o que Jesus, o que Deus falou para Jacó? Meu bichinho. Se falar que eu sou um bichinho, é mesmo, né? Negócio aí. Bichinho de Israel. Falou isso para ele? Falou ou não falou? Vocês não estão lendo a Bíblia? Falou! Meu bichinho. Quantas vezes eu quis amarrar vocês, não é isso? Juntar vocês, trazer para perto de mim. Mas quanto mais eu tentava juntar, mais vocês saíam de mim e corriam. Eu vi um menino, uns 5 meses atrás, quase que ele morreu. Lá na Baixada, desculpa a expressão da palavra, eu não sei o nome lá. Eu peguei, o povo me pôs tanto esse nome, me imprimiu que eu fiquei com ele, na Robalto. Mas lá não é Robalto. Lá nos irmãos de carro, lá, na apelidade de Robalto. Tem uma decidona assim, tem um viaduto lá na Consolação, lá, alguém conhece lá? Lá na Consolação, todo mundo tirou carteira e conhece aquela região, né? Então, só os que tirou o PDS conhecem o Palácio. Carteira de habilitação do PDS, do PMDB, né? Mas de lá conhece lá. A mulher segurando o menino assim, né, pela mão, e de repente a mulher olhando, o celular tocou, ela tirou a bolsa, o menino correu para a rua. O caminhão parou em cima do menino. Fala assim, o seguro de vida nosso está em Jesus. Eu respeito o pai, respeito a mãe, são muito cuidadosos, mas tem hora que a nossa atenção desvia, não é? É ou não é? E a gente dá uma furada, como diz o outro. E o homem desceu do caminhão, queria arrebentar a mulher de raiva. Você ia me jogar nas dificuldades, quase que eu matei seu filho, a senhora ficou aí nesse celular, né? Entendeu? Essas coisas assim. O plano da salvação, qualquer momento pode sair da sua mão. O plano da salvação você pode perder a qualquer momento. Não que Deus quer, queridos, é porque as coisas do mundo te envolvem. As coisas do mundo tiram a sua atenção do plano da eternidade. Concorda comigo? Que o plano desse mundo tira você da eternidade? O diabo tem seus projetos, queridos. Acho bom que aqueles fiéis, o diabo faz um projeto assim, faz a tabuleta, faz um crocri, né? Risca assim, faz uma escritura lá, põe seu nome lá, esse aqui eu estou comprando ele, estou comprando. Já, você não sabe o que eu tenho feito para comprar a vida da irmã Marlúcia, né, irmã Marlúcia? Está ali a irmã Marlúcia, né? A mãe da nossa querida Juliana. Então, queridos, está lá, eu estou fazendo um projeto aí, sabe? Ela vai ficar alegre demais, vai contar até testemunho na igreja. Vai chegar um dinheirão para ela lá e ela vai ficar feliz. Ou senão vai chegar uns amigos dela lá e tal assim, e ela já planejou receber eles. Mas já liga para ela e fala assim, irmã Malu, só tem uma cervejinha aí? Não, pros íntimos, só para os íntimos nós temos umas aí escondidinhas. Está debaixo da pia ali o vinzinho. Tem uns crentes, tem uns vinzinhos debaixo da pia lá, eu sei disso. Né? Não tem ou não tem? Só sabe que tem. Ali a irmã é a verdadeira irmã ali. Entendeu? Porque é só para os íntimos. Fala assim, o diabo também tem os íntimos deles. Tem uns pecadinhos ocultos, você já viu aqueles pecadinhos que ninguém sabe, né? Igual aqueles da mulher adulta lá. Todo mundo tinha pecado, mas ninguém sabia.
Mas quando falou que quem tivesse pecado que tirasse a primeira pedra, todo mundo mostrou seus pecados. Não atirou. Todo mundo tinha. Só que tem uns que repercutem mais os pecados. Outros repercutem menos. Mas não tem pecador nem pecadinho. Tudo é pecado, é de um tamanho só. Tudo é um caminho de perder a vida eterna. Então a cruz ela não foi um acidente, querido, histórico, ela foi plano eterno. O juízo de Deus passou sobre Cristo para que não passasse sobre nós. O juízo não é para passar sobre nós, quando fala da vida eterna, entendeu? Passou sobre Jesus. Até nisso ele foi condenado em tudo e não devia nada. Eu devo, você devia. Ele pagou as contas. Aí, só que você faz dívida de novo. Você já pagou umas contas e depois, quando você vê, você está enrolado de novo. Você pegou, ajeitou, pagou suas contas, tudo certinho, fica tranquilo. Mas daí uns tempos você está enrolado de novo. Como que dorme com um barulho desse, né? Como diz o outro. Né? Então, essas coisas assim. Porque o diabo nos enrola. O diabo nos envolve. O nosso coração é vaidoso, nosso coração quer coisas, quer alcançar coisas que não é de Deus. Muitas vezes Deus não quer aquilo. Talvez você é ambicioso, você é audacioso em certas coisas, mas a sua audácia muitas vezes está em fora de hora. Eu respeito a sua audácia em querer possuir, ter coisas. Isso não está errado. O que está errado é fazer isso nas horas erradas, nas horas incertas. Fala para o senhor, tem que ser planejada. A vida eterna, você pode perder ela por vários motivos. E uma família, uma vez envolvida com contas, dívida, o ambiente dentro de casa muda. Muda ou não muda? E se nós temos muito? Também muda. E se tem pouco? Também muda. O profeta falou assim, Senhor, eu não quero ter muito para que eu venha esquecer do Senhor. E não quero estar na miséria também para não venha blasfemar. Está vendo? Ele entendia desse projeto que eu estou falando aqui. Ele não queria ter muito para não esquecer dele, e também não queria ter pouco para não ficar lamentando, né? Ele está lá no livro de Lamentação, de Jeremias. Então, querido, isso é sério. Fala para o seu irmão, cria juízo. De novo, cria juízo. Sabe o que o diabo faz? Quando ele vê que você não está incluído no projeto do sangue de Jesus, que ele começa a fazer estratégia da sua vida, começa a te dar razão em certas coisas, você fica cheio de razão. Eu sou o cara. Talvez o caramujo, né, enrolado. Então, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Quando Moisés fala assim para Deus, Senhor, quando eu chego no Egito, o que eu falo para o faraó? Fala para ele que eu sou. Pronto, acabou. Não precisa falar que você é o cara, você é bacana, você é isso, você é aquilo outro. Eu sou. Você é o quê? Eu prefiro que eu sou o simples Lázaro, a simples Denise. Ah, mas sou muito importante. É importante não para o plano da salvação. Isso é importante para os homens. Isso é importante no projeto de ficar para trás. Isso é importante de ficar nos escolhidos, né? nos chamados e não nos escolhidos. Quantas pessoas, os projetos da sua vida, têm tirado você da presença de Deus, têm tirado o seu tempo da igreja? Quantos? Pensa nisso, começa a analisar, pega uma cadernetinha e começa a anotar quantas coisas tem tirado você da igreja, dos cultos da igreja, da presença de Deus, do sangue do Cordeiro aqui, da ceia do Senhor. Sabe, queridos, Deus é tão tremendo, tão maravilhoso, que Ele tem usado pessoas para nos alertar a respeito do fim dos tempos. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no Cordeiro, do sangue do Cordeiro. Então, como é que estão as suas vestiduras para entrar no reino do céu? Você já viu nos desenhos, e tudo quanto é coisa de filme,
quando fala do céu, os caras estão tudo de branquinho, não é? É ou não é? Você já viu tudo de preto lá? Não tem nada disso. Nós não estamos falando de racismo aqui, tá, irmãos? Nós estamos falando as cores lá. Você não viu lá o sarnento também lá? Está tudo alvo como a neve. É assim ou não é? Aí a manchinha. Lá não. A manchinha é aqui. É agora que tem que tirar as manchinhas. Se a sua vestidura não está bem lavada, então procura lavar ela do sangue do Cordeiro. Entendeu? No céu não entrará. Está escrito muitas coisas, nem vou falar que dá polêmica. Né? Ontem nós estávamos falando lá, foi muito boa a palavra lá com o Júnior, levou para nós lá na reunião dos homens, lá na chácara da irmã. Mas foi muito bom mesmo. Sobre o suicídio e sobre o perdão. Né? E que ele levou a gente, o irmão Judas estava lá, levou a gente, você pedir perdão. A pessoa que você estava conversando com ele era você. Ficou de dois, né? Foi isso, né? Era você. Então, tudo que você falasse para ele, era você, entendeu? E depois ele falava para você, aí você se tornava ele. Então, essas coisas assim, fica difícil você contar quem... Eu vou falar, agora eu sou o Judásio. Aí a mulher dele fala assim, não chega nem perto, o Judásio é mais bonito que eu, né? A irmã Nilda vai falar isso. Ele é o Judásio? Nada. O Judásio tem um caminhonetone, você tem um fitinho ali. Ó, é brincadeira. Então, querido, é sério essas coisas. Eu garanto que se você for eu, você não vai falar de mim, vai? Vai ou não vai? Você fala de você? Vocês já ouviram alguém chegar assim e falar assim, Fabiano, alguém já chegou no você e falou assim, eu não falo nada. Eu sou malandro. Alguém já falou isso para você? Já falou isso para você? Nossa, é a primeira que eu ouvi falar isso. Mas eu acredito. Alguém chegou no você e falou, não é seu marido não, né? Ah, ainda bem. Ainda bem, graças a Deus. Esse aí você conhece ele a fundo, não precisa falar, né? Você conhece até a sombra dele, o pesadinho dele, né? Você conhece ele. Então, oi? Pode falar. A profissão que você... Ah, tá certo, a pessoa tem que confessar para você o que é para você escrever, né? Tá vendo? Isso aí fala mesmo. Delegado também, as pessoas falam quem ele é. Se não falar, cai na borracha, né? Então é desse jeito. Então, queridos, eu queria que você ficasse de pé aí agora. Vira para o seu irmão e fala assim, você já fez plano de saúde? Já? Então, você fez um projeto para comprar coisas? Fez. Todo mundo aí fez. Né? Comprar uma casa, comprar uma coisa, você fez. Aí, como é que está o seu projeto da vida eterna? Você tem falado para os seus filhos, você tem feito para eles ver você fazer isso. Eles têm visto você fazer esse projeto para a vida eterna? Não é essa vida nossa aqui. Com setentinha, se você está vivo aí, você tem o seu projeto, se morreu, esse projeto fica para os outros gastar. Então é desse jeito, né? Então, a vida eterna que ele tem que ser projetada. Como projetamos uma vida eterna? Fala assim para o Senhor, sendo fiéis em tudo na casa do Senhor. Isso é um projeto, entendeu? O que Jó falou lá? Se tu projeta alguma coisa, então dirás para cima. Entendeu? Ele não falou para baixo, não. Então, se tu projeta alguma coisa, então dirás para cima. Jó falou isso. Então, se você projeta alguma coisa, então dirás vida eterna. Fala comigo, vida eterna. Fala, se eu projeto alguma coisa, então eu vou dizer para cima. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Amém? Vamos orar nesse momento. Agradecer a Deus, orar pelos nossos missionários que estão no campo, né? Nós temos lá 275 igrejas na África, temos que orar por aquele povo que está sofrendo. Lá na Índia, o nosso missionário está lá aqui da igreja, né? Tem outro no Paraguai, né? E tem, na janela 10/40 temos muitos missionários. Amém? Pai querido, nesse momento nós te pedimos a tua bênção, a tua graça,
por tudo, pela palavra que o Senhor nos deu. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom.